Salve em cores aqui, gente. Episódio 3 do Ambienta. Como vocês estão hoje? Eu estou muito bem, até porque hoje a convidada é maravilhosa, especialíssima, amiga. Aquela que já dá spoiler. Mas vamos falar o tema de hoje. O tema de hoje é desafios e perspectivas sobre o meio ambiente nas escolas do Distrito Federal. Então, o que a gente vai abordar aqui? A gente sempre aborda no Ambienta o quê, né, gente? A gente ambienta, não é verdade? A gente fala sobre o meio ambiente, que é a sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta hoje. Então, você está disposto? Está disposta hoje? Então, vamos começar. Bom, em nosso terceiro episódio, então, a gente vai conversar quais são os principais desafios e perspectivas do ensino sobre o meio ambiente dentro de sala de aula. Ou seja, vamos entender como o assunto é abordado dentro de sala de aula, como os alunos recebem e percebem essa temática e a importância desse tema, e quais são os desafios enfrentados tanto pelos professores quanto pelos alunos com relação a essa temática como um todo, principalmente frente às alterações climáticas que estamos vivendo hoje, né? Além disso, como sempre, a gente vai falar de alguns projetos sociais e eventos, e também o tão esperado Você Sabia, que é votado no @Ambienta Rádio Federal. Se você ainda não segue, segue lá no Instagram. Bora? Então bora. Vou apresentar a convidada de hoje. Também é especial. Todo mundo é especial que vem aqui no início, tá? Pra mim. Enfim. Pois ela é minha amiga, gente, desde graduação, porque há 24 anos a gente não se conhecia. Só 24 anos de amizade, tá? Segura essa. Ela é uma pessoa extremamente competente, dedicada e amante da biologia. E nada mais, nada menos, ela está fazendo aniversário hoje, tá? Então, no final, a gente vai cantar parabéns para ela. Ai, exatamente. New information. Ai. Eu estou falando da professora Natália Barbie Chaves. A Natália possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade de Brasília e mestrado em Ecologia também pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é professora e concursada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, função na qual atua desde 2005. Quase 20 anos de função, sendo que semana que vem ela completa 19 anos. Então, muito bem-vinda ao Ambienta, minha cara amiga e professora Natália Barbie. Como você está hoje? Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Cara, é um prazer estar aqui. É um desafio, né? Mas é bacana, assim, poder compartilhar um pouco da minha visão. Né? Lembrando que a sua proposta é muito bacana e é um mundo, né? Então, assim, eu vou conseguir ajudar vocês com um pouco da minha visão. É claro, cada professor é único, né? É um recorte que a gente está fazendo, o recorte de uma profissional, mas eu espero poder contribuir com a sua proposta e enriquecer a discussão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu que fico feliz. Depois a gente vai cantar, tem que rolar a musiquinha de parabéns no final, tá? Enfim. Vamos começar, então, porque o povo adora uma fofoca, né? Então, assim, vocês adoram uma fofoca, que eu sei. Então, por isso que sempre começa com alguma coisa meio pessoal, que vocês adoram. Então, isso é para chamar também a atenção. Então, vamos começar. Conta um pouco por que você escolheu biologia, fazer ciências biológicas, né? E também entrar na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, essa trajetória, isso até a chegada dentro da secretaria e professora dentro de sala de aula, que é um super desafio, que eu sei. Então, conta a sua parte. Você gosta mesmo de fofoca, né, amiga? Já começou contando a idade geral, né? Isso, nem adoro uma fofoca. Mais. Nada, a gente tem 30 anos, gente. Aqui, essa carinha, essa cutis. Então, por que biologia? Eu sempre gostei. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei bicho, eu sempre amei planta. E é bacana, acho que a coisa mais bacana da biologia é a gente conseguir entender como que funciona. A gente poder olhar o mundo e entender que existe uma dinâmica por trás de tudo. Eu nunca vou esquecer das primeiras aulas de ecologia que a professora falava pra gente... Pode citar? Pode. A professora Mercedes falava pra gente que... Beijo, Mercedes Bustamante, maravilhosa. Tá?
Beijo. Foi um grande privilégio poder ter sido aluna dela. Foi mesmo. E ela sempre falava pra gente olhar pras árvores e entender que a posição das folhas não é um mero acaso, que aquela arquitetura tem uma consequência pra planta, então tem um motivo. Estudar biologia, você estudar os motivos dos processos. Então, assim, é maravilhoso, sempre foi. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Engraçado, né? Desde moleque era sempre, biologia, você é bióloga. Deu no que deu. Sim, que maravilhoso. Fiz o curso de biologia. E logo quando eu terminei a graduação, eu passei no concurso da Secretaria de Educação. Não era a minha primeira opção. Uhum. Eu sempre imaginei que eu estaria vinculada a ensino de alguma forma, mas não era. Só que acabou que a vida foi acontecendo, eu passei no concurso. E eu vou falar, ser professora é algo muito legal, é muito cansativo. Uhum. Desgastante, você sabe bem, você é professora também. Bem desgastante, Mas exige assim, muito da gente, né? Em diversas formas. Demais. Mas tem uma coisa que é muito bacana, que é você impactar a vida dos seus alunos. E assim, isso é único na nossa profissão. Quando você está trabalhando em sala de aula, assim, é como a professora Rosana falava nas matérias de... Você está semeando. Nem todas as sementes germinam. Mas as ideias brotam. E quando você vê o aluno, tipo, dando estalo, tipo, é por causa disso, então esse processo funciona dessa forma. Quando você vê que você alterou a compreensão de realidade do seu aluno de alguma forma, é muito legal. Ai, que lindo. Eu também gosto muito quando muito legal. O aluno chega pra gente, ou agradece, ou dá esse clique, né? Você, gente, entendi, tá por isso. Aí começa a trazer os casos de casa, né? Da avó, da mãe, da família, eu adoro. E é bacana estar em contato com os estudantes, porque, assim, é uma outra geração, são outros valores, é outra forma de ver o mundo, e os estudantes conseguem contribuir. Todo professor que está dentro de sala de aula é sempre uma via de mão dupla. Uhum. A gente está compartilhando conhecimentos, a gente está ajudando os estudantes a construir os conhecimentos, e eles também estão o tempo todo trazendo coisas novas para a gente. Com certeza. Ainda mais hoje, com o fluxo de informação do jeito que é, nossa, N aulas. Professora, você viu isso? Eu, hã? Aí lá ia eu correr atrás. Então, é sempre uma troca, sabe? Nunca é de uma única. Uma via, né? São duas vias sempre. Isso. Ai, gente, é lindo. Eu adoro também dar aula. Legal, Nath. Gente, vou chamar de Nath, tá? Porque eu não consigo falar professora Natália, mas para vocês é professora Natália, para mim é Nath, ok? Combinado? Então, combinado. Então, antes da gente mergulhar na pauta, eu queria entender um pouco, assim, como que é dar aula dentro de escolas públicas do Distrito Federal. Porque eu sei que você já deu aula em mais de uma... mais de uma escola. Mais de uma escola, né? Mais de uma localidade, inclusive... tanto de ensino fundamental quanto médio? Não sei. Sim. Então, se você puder explicar um pouco, assim, na verdade nem explicar, mas discorrer um pouco como é que foi essa experiência, como é essa experiência para as pessoas entenderem o que é ser professor dentro de escolas públicas no Distrito Federal. Então, quando eu entrei, em 2005, né? Long time ago. Long time ago. Eu entrei no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, na Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Uhum. E aí, durante a minha carreira, em 2010, eu ampliei e vim para o diurno, também em Santa Maria. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em Santa Maria, eu tive a oportunidade de trabalhar no Riacho Fundo 2 e também no Núcleo Bandeirante, na cidade do Núcleo Bandeirante. E são públicos muito distintos, né? Eu já trabalhei com adultos, eu já trabalhei com jovens dos anos finais, já no ensino regular. E eu tive uma passagem breve pelo médio. No médio, eu tive uma passagem pelo noturno, no EJA, em 2014. E também, eu estava no início do ano, numa escola de ensino médio. Eu não estou mais no momento. E... Nossa, eu fui traçar a linha, eu me perdi. Você quer um pouquinho da experiência de trabalhar com... Sim, mas fica à vontade. Sempre toca a gente quando a gente... Não, porque eu começo a lembrar, aí, tipo, dá uma perdida, sabe? Porque menina, 19 anos, passa rápido. Bastante tempo. Então, assim, eu tive que lidar com públicos muito diversos. Eu acho que na Secretaria de Educação é um dos maiores desafios para os docentes. O seu público é muito diversificado. Dentro de uma mesma sala de aula, eu já tive estudantes que nas férias tinham ido à Disney. E também eu tive estudante que morava em casa de chão batido. Você tem todos os tipos de público. Às vezes a gente pensa,
A escola pública tem um perfil específico? Não, não tem. A gente tem perfis muito diversos, tanto em condições socioeconômicas, quanto em questões individuais também. Porque eu tenho estudantes dentro da norma, que não tem nenhum tipo de deficiência, transtorno, mas eu tenho também aqueles estudantes que têm deficiência, que têm transtorno. Então, não só a questão socioeconômica, mas questões individuais variam muito, muito também. E isso é um grande desafio, porque você tem pessoas que estão vindo dos mais diferentes backgrounds. Tem estudantes que já têm uma certa quantidade de vivências, um acesso ao conhecimento. Outros estudantes, eles estão vindo de uma situação de vulnerabilidade social, que não vão ter acesso à informação, que às vezes eles não têm acesso ao básico, à moradia, à alimentação, segurança, transporte. Isso. Então, eu acho que um dos maiores desafios da rede é a gente lidar com um público tão diverso. E as escolas também são muito diversas. Dentro da rede, eu tenho escola que tem ar-condicionado dentro de sala de aula. Gente, que chique! Tem escola que tem um data show em cada sala de aula instaladinho, pronto para o professor usar. Uau. E tem escolas, por outro lado, que vão ter um data show para a escola inteira. Então, as nossas condições vão variar muito dependendo da escola onde você trabalha. Aí é uma questão de gestão, são perfis de gestão, enfim. Mas, em geral, uma dificuldade que a gente encontra, por exemplo, são poucas as escolas que têm um espaço de laboratório, por exemplo. Mesmo no ensino médio, que tenha laboratório pronto para utilizar com os estudantes. Tem escola que o professor que muda de sala de aula e fazer uma aula prática nesse contexto é um pouquinho complicado, porque você tem que levar material de sala em sala, aí chega na sala, organiza a turma, aplica a prática, desfaz, arruma tudo para a próxima aula. Aí já perde um tempo, né, da própria prática. Então, assim, eu acho que a palavra-chave aqui é heterogeneidade, tanto de público quanto de condições físicas. Tá vendo, gente? Então, para você que está aí assistindo e não deu valor ao seu professor, dá valor ao seu professor, principalmente professores de escolas públicas, para você ver o desafio que é ensinar em escolas públicas do Distrito Federal. Isso porque a gente não vai entrar nem nessas questões de heterogeneidade, de saúde, de alimentação e etc. Porque seria ótimo entrar sobre isso. Minha parte econômica grita aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre como que é tratado o meio ambiente em sala de aula. Eu queria fazer só uma observação para o que a gente está assistindo. Por quê? Por que eu quis trazer a Natália aqui? Porque ela tem justamente essa experiência diversa dentro de sala de aula. Ela teve experiência com os mais diversos alunos, das mais diversas faixas etárias, e pegou a parte biológica, a parte de ciências, inclusive de meio ambiente, de várias faixas etárias para ensinar. Então, a gente está fazendo justamente o que ela falou, esse recorte, para que a gente consiga ver como que é, na perspectiva dela, que passou por essas várias fases de ensino, como que é o ensino de meio ambiente, ensino de biologia, e não só de biologia, já que meio ambiente é algo que perpassa por todas as disciplinas, ou pelo menos deveria perpassar, dentro da Secretaria de Educação, ou seja, dentro de sala de aula, numa escola pública, no caso do Distrito Federal, que a gente sabe muito bem que é muito bem diferente das escolas do Distrito Federal, sei lá, da escola do Rio de Janeiro, São Paulo, cada uma tem sua especificidade. Então, se eu não quis trazer uma pessoa agora, neste momento, de educação ambiental, para falar de educação ambiental, eu quero saber, justamente para dar esse feedback para vocês, como que é dentro de sala de aula mesmo, dentro da vivência, como os alunos percebem isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, voltando, para a Natália, nessa questão do ensino de meio ambiente dentro de sala de aula. Assim, essa temática deveria ser abordada em mais de uma disciplina, né, como a gente sabe, dessa forma transversal, como deveria estar previsto nos parâmetros curriculares nacionais e, como a gente estava conversando antes, na base curricular. Base Nacional Comum Curricular. Isso, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né? Isso... Você acha, na sua vivência e experiência dentro de sala de aula, você acha que essa questão ambiental está mais restrita ainda só à biologia, o ensino de biologia ou de ciências? Ou você vê que, sim, na sua conversa com os professores, perpassa também, sei lá, por história, geografia? Como é que está essa abordagem hoje? Bom, Carol, aqui acho que vale a pena também destacar que, além dos PCN e do BNCC, nós aqui no DF temos o Currículo em Movimento.
na Secretaria de Educação. Ele é um documento público, inclusive eu recomendo muito, acho que é muito válido, especialmente para quem tem filho em escola pública, conhecer o documento. Sim. Ele é uma construção muito bacana, a edição mais recente dele é de, se eu não me engano, 2018. 2018? Sim, 2018. E o Currículo em Movimento, ele traz a educação ambiental como um tema transversal. Então, que está em todas as disciplinas, né? Além de ciências, outra matéria que também é um conteúdo muito recorrente é a geografia. Geografia e ciências naturais. Né? No ensino médio, biologia, você tem perpassando por química, pelas outras disciplinas científicas. E o que eu já percebi, como tem a questão dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sim, os ODS. Isso. E ele tem sido, esses objetivos têm sido trazidos e reforçados pelo nosso currículo e por outros projetos da Secretaria de Educação, que tem, por exemplo, o Circuito de Ciências também, que ano passado foi a proposta principal, foi o trabalho com os ODS. Só um adendo, eu participei, gente. Eu fui com o Nestábulo Ramos, que eu falei programa anterior, que ele tem uns quadrinhos, etc., para as crianças, Sim. E a gente foi numa feira, né, na Feira de Ciências, que está dentro desse contexto. Imagino que foi na etapa regional do Guará. Isso, na etapa regional do Guará. Foi maravilhoso. Enfim. É muito bacana. Isso. É muito legal, gente. Que além das etapas regionais, que é uma para cada uma das 14 regionais de ensino, tem também a etapa central, que costuma coincidir com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é muito bacana. Isso, é assim. Muito legal, gente. Sim. Se você tiver a oportunidade de ir, vá, porque é muito bacana. Muito Sim, legal. Você vai ver que a rede pública, ela... Infelizmente, aparece muito nas notícias com notícias ruins. Pois. Mas tem tanto projeto bom, tem tanta história de sucesso, sabe? Tem tanto trabalho de extrema qualidade sendo desenvolvido que, infelizmente, eles não recebem a mesma atenção. Mas tem iniciativas fantásticas sendo desenvolvidas dentro da rede. E existe um esforço da rede no sentido de valorização. Tanto que, por exemplo, existe uma gerência dentro da Subsecretaria de Educação Inclusiva, SUBIM. Essa gerência, ela trabalha também com educação ambiental e eles estão trazendo a proposta de elaborar novas diretrizes da educação ambiental. Isso está acontecendo nesse momento na Secretaria de Educação. Que legal. Então, assim, existem muitas iniciativas para tentar melhorar a qualidade, sabe? Isso é ótimo, né? Até para atualizar com os novos... acontecimentos que estão acontecendo. Então, acontecimentos que estão acontecendo. É uma necessidade, né? É premente, não tem como. Todos nós vivemos num mundo que está em mudança, então a gente precisa conhecer um pouco melhor, né, o que está acontecendo. E aí, acaba que, retornando essa pergunta, muitas disciplinas acabam pegando do tipo, em língua portuguesa, abordar um texto dentro do tema. Em inglês, a professora abordou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aí trabalhando dentro do conteúdo dela de língua inglesa, mas usando como tema gerador os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, ele acaba, sim, perpassando demais disciplinas que você olharia, poxa, em inglês, sim, língua inglesa trabalha, língua portuguesa, todas as outras disciplinas sempre acabam abrindo um espaço. E eu já vi muitos colegas também. Quando os estudantes trazem, às vezes, algumas questões, eles abrem um momento na sua aula também para conversar, orientar, dar um feedback para os alunos. Legal. Os alunos costumam trazer, então, percepção da realidade deles ou algo que eles viram de notícias? Sim, eles trazem. Eles perguntam, professora, você viu coisa e tal? Você viu não sei o quê? Eles trazem bastante coisa para a gente. Legal. Adoro isso, gente. Eu sempre adorava quando os alunos começavam a falar, professor, eu vi não sei o quê. Porque isso quer dizer que o aluno estava prestando atenção na aula. Sim. E que, de alguma forma, ele assimilou esse conhecimento, essa notícia, e linkou com alguma coisa da realidade dele, ou que ele fez, né? Eu acho isso maravilhoso, assim. Dentro dessa perspectiva, com todos esses anos de experiência que você tem, né? Você acha, na sua percepção, que a temática ambiental ela está sendo bem estruturada e alinhada com o que está ocorrendo fora de sala de aula ou fora das escolas, ou seja, com o que está acontecendo hoje, no Núcleo Bandeirantes, né, em cada cidade, satélite ali, quando a gente está falando, no caso do Distrito Federal, no mundo, no Brasil, você acha que está linkado, alinhado, ou que falta alguma coisa? Carol, eu não consigo falar pela rede como um todo, né? Claro, minha visão é muito curtinha, mais pontual, mas
enquanto eu estive em sala de aula, no momento eu estou trabalhando na regional do Núcleo Bandeirante, na Unieb, mas até ano passado, na verdade até março desse ano eu ainda estava em sala de aula. O que eu vejo é, quando acontecem grandes eventos, como, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, o que eu vejo é um esforço dos professores em trazerem essa temática e fazerem um trabalho dentro do andamento das suas matérias e abordarem esses temas com os estudantes dentro daquilo que é possível fazer. Então, assim, uma coisa sobre o currículo em movimento é que currículo, ele é muito mais do que uma lista de conteúdos, né? Ele é um caminho a ser seguido. Então, dentro dele, tem propostas dos objetivos de aprendizagem dos estudantes, propostas de avaliação, a gente tem os nossos pressupostos teóricos, tudo sendo ali. E uma coisa que ele traz para a gente é uma certa flexibilidade. Né? Então, nós, professores, a gente tem a flexibilidade de, perante um acontecimento, como, por exemplo, as enchentes. Estou tocando nesse ponto porque acho que foi o de maior porte que aconteceu recentemente. Esse ano, sim. Eu tenho a flexibilidade de trazer isso para dentro da minha aula, para o trabalho com os estudantes. E quando eles trazem, por exemplo, essa percepção da realidade deles, local mesmo, assim, seja de bairro, aconteceu alguma coisa, etc. Vocês conseguem, você no caso, né, consegue linkar com os acontecimentos do país, mundiais? Não sei, por exemplo, estourou um cano ali, tudo bem, lógico que isso é uma questão social, a gente não está falando só de meio ambiente, porque a gente já viu que uma coisa está relacionada à outra, né? Então, intrinsecamente conectada. Então, sei lá, estourou um cano, aí vaza um cano, aí, sei lá, você fala assim, gente, olha, isso pode diminuir a qualidade da água, por isso que é necessário saneamento, pode interferir no ciclo de água, que também está relacionado à perda da biodiversidade. Então, como é que vocês conseguem fazer esse link, essa ligação, quando eles trazem essas questões? Olha, Carol, eu tento, quando eles trazem, né? Por exemplo, teve, há um tempo atrás, eu trabalhando, na época, foi antes da mudança da BNCC, eu estava trabalhando a questão de resíduos sólidos com os estudantes, e aí a gente conversou muito sobre a questão do que você faz com o seu lixo na sua casa. Né? Então, pelo menos separar o lixo seco do lixo orgânico, como é que eles viam a coleta de lixo, como é que é o serviço da coleta de lixo. Mais recentemente, a gente estava no 7º ano estudando alguns indicadores sociais. Então, dentro dessa questão dos indicadores, tinha a percepção de qualidade ambiental, dos serviços prestados pelos órgãos públicos, e aí acabou que a gente chegou na questão do escorpião. E foi fantástico, porque eles trouxeram muito a questão no Núcleo Bandeirante, e escorpião amarelo é um problema. Muitas residências, o aluno, professora, porque a gente pegou escorpião, pegou 3 escorpiões no meu apartamento. Meu Deus! Porque o vizinho achou, porque não sei o quê. E aí a gente linka, pessoal, se encontrou, então, tem que ligar aqui, tem que informar os órgãos responsáveis, né, da Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente, enfim. Aí a gente foi conectando com o que eles estavam trazendo. Que legal. Nem sempre a gente consegue fazer esse link tão bem. Sim. Mas porque é muita coisa, tenta, né? Eu acho, assim. Então, não necessariamente está dentro do escopo da aula, ou da sua aula, ou da turma que você está atendendo, né? Porque é aquilo que você falou, é um processo, é um passo, currículo, né? Então, sei lá, o pessoal do 9º ano é diferente do pessoal do 7º ano. A forma de tratar é diferente, os assuntos são diferentes, mas eu acho que tentar linkar com a realidade, na verdade isso, né, não sou eu que acho, está nos nossos documentos. Por isso fazer esse link, BNCC hoje. Fazer esse link com a realidade é importante para eles terem aprendizagens significativas, porque o conteúdo em si é só um elemento. A gente está trabalhando em busca de competências, que é ele conseguir mobilizar seus recursos para conseguir resolver uma situação, problema. O recurso não é só conteúdo, tem questões socioemocionais, tem outras questões envolvidas. Então, a gente está tentando, né, levar o estudante a desenvolver, porque você não ensina ninguém, você trabalha o desenvolvimento das competências e tentar levar o seu estudante a desenvolver habilidades também, né, que é a capacidade de empregar aquilo. É desafiador. Muito. Porque a gente tem muita demanda, né? Nós temos...
planejamentos, às vezes a gente pega mais de um ano para dar aula, aí nós temos a questão da educação inclusiva, e aí eu tenho que fazer planejamentos diferenciados conforme as necessidades de cada estudante. Às vezes são 2, 3, 4, 5 planejamentos por semana. Então, assim, dentro das nossas limitações... Nossa, é bastante, Carol. Eu estava comentando com alguns colegas, eu acredito que, assim, nunca foi tão desafiador. Lembrando de como era em 2005, 2006, 2007, como é hoje... É importante, a gente precisa avançar, certo? Uhum. A gente precisa atender os alunos inclusos, a gente precisa atender as crianças que têm as suas deficiências, têm os seus transtornos, mas isso também implica numa carga de trabalho maior. Eu estou falando de elaborar mais planejamentos. Aprender coisas novas, que não nos foi ensinado na licenciatura, porque eu fiz licenciatura também, tá, gente? E a gente não aprende isso. Não, são coisas assim, a gente... Tem a oportunidade de fazer as formações? Temos. Essa formação é oferecida aos professores. Mas também é mais tempo que você tem que ter para se dedicar ao seu estudo. Exatamente. Né? Então, é muita coisa que a gente tem que preparar, são avaliações, enfim. E aí, dentro da medida das possibilidades... Falando por mim, dentro da medida do possível, e eu acredito que por muitos colegas também, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas nem sempre é muito fácil. Sim, exatamente. Pelo volume de trabalho que a gente tem. Exatamente. E agora vocês entendem por que a maioria dos professores estão com problema psicológico e tem atestado médico. Porque é uma carga enorme. Sim. E professores competentes como a Natália, que tenta justamente trazer essa realidade, fazer essa conexão e ainda está atenta às peculiaridades de cada aluno, gente, isso é um gasto de energia gigante, que por si só já estar dentro de sala de aula já é um gasto de energia. E você ainda trazer isso e com essas perspectivas e tentar trazer essa questão ambiental e também não tentar minimizar o impacto, né, também negativo dessas questões ambientais que tem sobre a saúde mental e a nossa saúde. Também é papel do professor dentro de sala de aula. Gente, isso é muita coisa. Então, por isso que eu falo, dê valor aos professores. Então, quando tiver, sei lá, eu não gosto muito de greve, mas assim, quando tiver questões de mudança salarial, apoie os professores, porque eles precisam receber bem. Eram os que deveriam receber melhor nesse mundo, eram os professores, porque são eles que formam os juízes, são eles que formam os advogados, são eles que formam todo mundo que está aí nesse rolê. Não é verdade? E assim, a escola está presente na vida de todos, né? Exatamente. Todos nós passamos um bom período das nossas vidas no ambiente escolar. Então, mais do que, de repente, falando da formação direta de novos profissionais, é um momento que os jovens estão crescendo, se desenvolvendo como seres humanos, né? A escola vai muito além da questão dos conteúdos. Exatamente. Vai muito além dos conteúdos. Muito além. Prestem atenção nessa frase. Grave essa frase na testa. Para você darem valor aos professores que vocês já tiveram. Abrace um professor hoje. Hoje é essa campanha. Abrace um professor hoje, tá bem? Beijo. Bom, só para a gente fazer, então, uma pequena mudança, vou dar essa pausa para lembrar vocês, meus queridos, de se inscreverem no canal. Você já é inscrito? Você já é inscrita? Não? Então, por favor, inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Federal. Clica o sininho, tá? Para você receber as notificações. Se inscreva, coloque lá seu e-mail. Então, todas as vezes que tiverem novos vídeos, você receberá as notificações no e-mail que você se inscreveu. É maravilhoso. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, sigam. Primeiro, o Ambienta, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento, no Instagram. Lá eu coloco enquete sobre Você Sabia, que hoje vai ter uma que foi votada, inclusive, na rede social. A gente também coloca temas que vão ser, né, para frente, o que vai ter no Ambienta aí para frente, e alguns pedaços de vídeos lá, se você ainda não assistiu, assista e siga Ambienta Rádio Federal, tudo junto, @Ambienta Rádio Federal. E também tem o da Rádio Federal, que é @Rádio Federal, que lá também coloca tudo sobre os outros podcasts que tem aqui, que são produzidos pela Rádio Federal. E também tem o meu pessoal, se você quiser dar um oi lá na DM, @CarolTBernardo com o. E se você quiser divulgar seu evento aqui, se quiser patrocinar esse podcast, nós estamos abertos, meus queridos e minhas queridas. É só mandar um e-mail para portalradiofederal@gmail.com ou entrar em contato com a gente nas redes sociais, mandando lá o DM, naquela caixinha lá, a mensagem. Beleza? Combinado?
Então, vamos. Então, por favor, siga. E compartilha, tá, gente? Ajuda a gente a atingir o maior número de pessoas, para que essas pessoas recebam essas informações que são baseadas em fatos e ciência, porque a gente aqui faz isso, não é verdade? E se você tem um amigo que acha, ou uma amiga que acha que vai gostar desse assunto, ou dos outros assuntos que já foram tratados no Ambienta, compartilhe com essa galera. Lembrando que também tem no Spotify. Então, é o mesmo nome, Ambienta, da Rádio Federal. Já tem os 2 episódios lá no Spotify e nas outras redes aí de som, beleza? Então compartilhe, mesmo se você não gosta da pessoa, compartilhe porque dá ibope. Muito bem, dado essa fase de marketing que a gente precisa fazer, como é que eu engajo? Agora a gente vai ver da perspectiva do aluno, a gente viu da perspectiva do professor, e agora eu quero tentar entender. Lógico que é difícil, porque a gente já saiu de sala de aula há muito tempo, ou seja, a gente deixou de ser aluno, mas, né, para ser professor. Mas como você tem contato com os alunos dentro de sala de aula, como é que essa percepção de meio ambiente dos alunos, ou seja, de conservação, de alteração climática, eles conseguem, como você estava falando, essa questão de desenvolvimento de competências e habilidades, eles conseguem desenvolver competências de, por exemplo, de preservação de meio ou não? Ou não porque o ambiente deles dificulta um pouco em termos sociais. O que você acha sobre isso? Sobre a percepção dos alunos no desenvolvimento dessas competências ambientais, principalmente frente ao que a gente tem hoje, se eles conseguem ou não desenvolver, assim, se é alguma coisa relacionada à escola, mas ao ambiente que ele está vivendo hoje. Olha, Carol, essa é uma pergunta que aperta, né? Essa é boba. Os estudantes, eles precisam ser estimulados a se engajar, certo? A gente está vindo de uma geração que é a molecada que é ligada no celular. E é uma geração que é muito ligada ao entretenimento. Então, tem muitas vezes que, enquanto você tem estudantes que estão trazendo informações para você, você tem, por outro lado, alguns estudantes que você pergunta, você viu o que aconteceu, não sei o quê? Aí ele, hã? Você tem muitos jovens que estão completamente apartados da realidade. Então, a gente precisa estimulá-los através de problematização, propondo projetos, propondo ações. Vamos lá. Pensando no âmbito da sala de aula, não pensando em um projeto, algo de maior, no dia a dia da sala de aula. É importante trazer situações que estejam acontecendo no mundo para tentar pelo menos situá-los, fazer com que eles compreendam que aqueles assuntos que a gente está tratando têm importância e têm uma utilidade prática, que é compreender a realidade que eles estão inseridos. A gente ainda ouve muito, para que eu vou aprender isso? Né? Claro. E é uma coisa que eu converso muito com eles. Gente, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Né? Para que eu vou aprender isso? Aí a gente não compreende muito bem o que são, por exemplo, as alterações climáticas. A gente vê alguns processos acontecendo no nosso país, tipo ter furacão, ter ciclone extratropical acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí, por que será? Para você fazer o link, né? Fazer a ligação. Isso, né? E aí, causalidade. Quando você problematiza, você consegue fazer um link com a realidade e ele consegue ver uma aplicação prática daquilo que a gente está vendo. Mas existem alguns desafios. Né? Primeiro, a gente sempre aprende na universidade que os alunos estão sedentos por aprender. Então, não. A gente precisa estar estimulando, a gente precisa estar trazendo, especialmente naquelas comunidades mais vulneráveis. Imagina, o menino em casa está com problema familiar, ele passa por dificuldades, nem sempre a família consegue alimentar o estudante, ele vem para a escola com fome, com N problemas na cabeça. Não é fácil trazer esse estudante para você. Para uma realidade outra. Né? Tipo, vamos falar de aquecimento global? Tipo, moço, eu não almocei hoje. Você quer falar de aquecimento global, mas vamos falar. E também tem uma outra coisa que eu penso que está sendo desafiadora, pelo menos eu senti esse desafio da última vez que eu fui trabalhar conteúdos mais, entre aspas, polêmicos. Que é a questão da polarização política no nosso país. Sim. O que acontece? Obviamente, os nossos estudantes não são tábuas rasas. Eles têm opinião. Chega ano eleitoral, acho que outros colegas professores que estejam ouvindo vão concordar comigo. Gente, turmas inteiras, professora, em quem você vai votar?
Professora, você é A ou você é B? Professora, então, assim, eles não estão alheios a isso, até porque eles veem toda a movimentação familiar. E muitas vezes, né? e na internet, nas mídias sociais, sim. E querendo ou não, o professor acaba sendo também um ícone desse, tipo, pode ser o herói, sabe? Então, assim, se o professor falar que vai votar em A e B, ele fala, nossa, então eu vou, né? Como exemplo, no passado, eu costumava conversar mais com os estudantes. Mas depois desse processo de polarização, eu preferi não, porque você, eventualmente, se você pensar diferente do seu estudante, pode ser que ele feche a porta para você. Fala, não vou mais com essa professora, não. Isso. Então, assim, eles sempre que perguntavam, pessoal, né, voto secreto, vamos voltar. Legal. Evitando abordar esse tipo de... Assim, eu não sei até que ponto isso é ótimo, não. Porque, querendo ou não, a gente assume uma postura de não se posicionar. Mas, enfim, foi a minha estratégia. Eu sei que eu tenho colegas que se posicionam tanto de um lado quanto de outro, mas, enfim, eu prefiro evitar. Mesmo se perguntada, eu prefiro evitar. Mas eu acho, desculpa, Nath, te atrapalhar, eu acho que essa abordagem pode ser uma abordagem boa, porque você lembra de uma coisa importante: o voto é secreto. Fechou, né? Então, assim, acho que lembrar disso para eles também, que o voto secreto é independente, sabe? Posso falar que A, mas eu vou votar em B, né? Então, ter essa perspectiva é interessante. E aí, o que eu senti a dificuldade foi que a polarização política, na minha humilde opinião, tá? Falando como indivíduo agora, ela entra por assuntos que ela não deveria entrar. Então, por exemplo, eu já tive questão de sala de aula de aluno trazendo resistência à vacinação. Trabalhando o tema de vacinação. Falando de aquecimento global. Professora, porque isso não existe. Então, assim, a polarização política entrou pelo campo da ciência. E na ciência, a gente trabalha com fatos, com levantamento de dados. E para você refutar alguma coisa no meio científico, você precisa coletar dados, fazer... É o basiquinho da metodologia científica, que nem sempre fica muito claro e muito bem fixado. A gente tem a questão do letramento científico, mas, assim, ele é um processo difícil, né? E os estudantes, a gente tem que trabalhar na cabeça deles a diferença de opinião e de conhecimento científico. E nem sempre esse processo é muito fácil. Sim. Então, assim, você começa a falar de aquecimento global, você vê aluno torcendo o nariz já. Meio, professor, isso não existe. Aí, mais um motivo para você pegar, mostrar dados, aí mostra documentários, aí começa a lançar mão de instrumentos para mostrar, olha, são dados. Né? Aí você apresenta o IPCC para eles, que já... legal que os livros didáticos... os livros didáticos já trazem. Legal isso. E começa a mostrar que existem dados científicos, né? E mostrar para eles, pessoal, então, tem coisas que já não são mais discutidas, né? O aquecimento global, por exemplo, ele é um fato. Os desdobramentos disso estão em discussão, é verdade. Mas o aquecimento em si, não. A gente está vivendo um período de aquecimento do planeta que está mais rápido do que foi registrado geologicamente, né? Nas pesquisas no registro geológico. Então, assim, entende? Aí a gente tem que ir... Posso contar uma coisa engraçada? Pode, por favor. Fofoca a gente adora aqui nesse programa, é verdade? As mídias sociais influenciam tanto os nossos jovens que entrou no currículo, no 6º ano, no currículo na nova edição de 2018, esfericidade da Terra. Esfericidade da Terra. E isso não era uma coisa presente no currículo antes. A gente estudava o universo, claro. Sistema solar, dinâmica dos planetas, movimento dos astros, muito em conjunto com geografia, essa coisa toda. Mas a esfericidade da Terra foi trazida para o contexto. Aí é engraçado isso, né? Você tem que trabalhar essa questão com os estudantes. Nossa, eu tive que estudar pra caramba, inclusive, para poder dar aula disso, que foi um negócio que a gente nunca teve que estudar. Mas foi uma demanda nova trazida pelo fenômeno das redes sociais. Olha, vou falar, não sei se eu tenho aluno terraplanista, tá? Espero que não. Mas se eu tinha... eu espero ter feito a criatura compreender que sim, né? A Terra é geóide. Né? Nessa hora, Galileu, Nicolau Copérnico e seus companheiros... Não, amiga, Erastóstenes, né? Mais de 2000 anos que a gente... Erastóstenes, isso também. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, é enrolar. Falei isso no primeiro episódio, inclusive. Mas... Então, assim, a gente tem esse desafio de, às vezes, a gente está tendo que voltar para questões muito básicas que estão sendo questionadas dentro de um contexto de polarização que, assim... Eu não vou entrar no mérito sobre a forma de organizar o Estado brasileiro, as políticas públicas, né, Estado mínimo, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem temas, tipo,
a questão das vacinas, né? Se as vacinas funcionam ou não. Gente, varíola, né? Eu sempre passo pela questão da varíola com os estudantes, que a doença só foi erradicada graças à vacinação. A gente está tendo que trabalhar coisas, né? Aprofundar mais no histórico. A questão do aquecimento global é mais novo, né? Sim. É um tema que está vindo... Entre aspas. A gente que está... A gente está discutindo mais sobre isso agora, mas tem coisas que a gente acaba tendo que investir muito tempo de sala de aula para trabalhar com os estudantes, que são conceitos que, assim... A gente poderia estar falando sobre outras coisas, a gente podia estar avançando. Tem N memes na internet sobre isso, são maravilhosos, diga-se de passagem, né? Onde é que eu achei que eu ia estar em 2030? Carro voador, não sei o quê... Aí, onde é que a gente está hoje? Pela última vez. Terra. Esfera. Pois é, a gente está... E acaba que a gente investe muito tempo com os estudantes para trabalhar conceitos e desmistificar... E desmentir, ideias errôneas que estão sendo propagadas aí por mídias sociais. Isso eu acho que é o incentivo perverso que a gente tem das redes sociais e das mídias sociais. Né? E que com relação à educação, obviamente. Eu creio que é um desafio para os professores, de uma forma geral, independente da rede, se é rede pública, rede privada, a gente trabalhar desconstruindo essas questões em sala de aula. Eu acho que é um dos maiores, dentro da sua pergunta, né, sobre os desafios, eu acredito que é um dos maiores desafios que nós temos hoje. E dentro desses desafios, como é que você acha que poderia melhorar, assim? Se é possível melhorar no sentido de... não sei, fazer alguma ação extracurricular, não é extracurricular, mas extra horário de sala de aula, para que, beleza, já que em sala de aula a gente está tendo que trabalhar com essa nova realidade dado pelas mídias sociais e de desmistificar e de desmentir certas coisas, será que a gente podia fazer alguma coisa fora de sala de aula para trazer esses outros assuntos mais atuais? Olha... Existe espaço, na verdade? Nem sei, né, se existe espaço para isso. Tem espaço. Você tem escolas que têm projetos que envolvem a escola inteira. Então, tem coisas que acontecem fora de sala de aula também. Entendi. Né? Você tem escolas de período integral com projetos de sustentabilidade que são fantásticos. A gente tem escolas no Núcleo Bandeirante que tem vários projetos, tem um portfólio de projetos dentro do tema sustentabilidade. Legal. Que os estudantes, mas assim, trabalhar fora da sala de aula, você fala no contexto de espaço pedagógico ou horário? Espaço pedagógico. Espaço pedagógico é possível, né? O que eu vejo que a gente consegue fazer que tem bons resultados? Levar para espaços pedagógicos não convencionais, que pode ser, por exemplo... levar os estudantes para conhecer o Jardim Botânico, Parque da Água Mineral, entre outros espaços. Eu não quero citar muito para não ser injusta, né? Deixar de citar espaços importantes. Mas essas ações são importantes porque aqui a maior parte da nossa população é urbana. Sim. E acaba tendo pouco contato. Então, como é que você vai valorizar aquilo que você não conhece? Pois. Então, explorar esse tipo de espaço é importante. Levar o pessoal... da CAESB tem atendimentos bacanas, tanto nas estações de tratamento, Legal. Que tanto de água quanto de esgoto é possível fazer algumas visitações. Então, como professor, explorar esses espaços, as saídas de campo, né? Eu me recuso a falar passeio, porque não é passeio. Isso, por favor. É saída de campo, é prática. Quando eu levava, tinha relatório. Tem que ter, gente. Tem que ter. Porque senão os alunos acham que é só passear. E é bacana, porque você descortina novas possibilidades para os estudantes. Tem muitos estudantes nossos que, apesar de morarem aqui no DF, não conhecem ali a esplanada dos ministérios. Olha. Porque eles não têm acesso. Às vezes o estudante, eu já levei estudante de 7º ano para o zoológico, que foi a primeira vez na vida dele que ele pisou no zoológico. Gente. Nunca tinha tido oportunidade de ir antes. Então, assim, é muito importante você levar os estudantes a conhecer. Porque, não, a gente vive numa região de Cerrado. Exatamente. Sendo que... é aquele matagal ali, professora? Isso. Então, vamos conhecer, né? Levar para espaços que eles possam ter contato. O próprio zoológico é muito fantástico nesse sentido, porque tem muitos animais que são daqui.
Sim. Né, ali no contexto, e no zoológico também, né, tem a área ali da mata de galeria. É isso que eu ia falar, tem ali no finalzinho o rio, aí tem a mata de galeria, que dá pra mostrar que aquilo é uma mata de galeria. Sim, é acessível, tá bem no centro da cidade. Do zoológico, ele é um grande parceiro, né, já levei estudantes para lá algumas vezes e eles são maravilhosos, assim, eles são muito atenciosos com a gente sempre. Legal. Então, eu acredito que o caminho é esse. Eu conheço o projeto... Eu posso falar o nome de uma pessoa? Claro. A professora Régia Marra, ela fez um mestrado, ela é de Química, e ela fez um mestrado com a questão de educação ambiental. Legal. E ela desenvolveu, junto com os estudantes, um protocolo para avaliar a qualidade de água de um rio que passava perto da escola. E isso engajou os estudantes de uma forma muito bacana. O resultado do mestrado dela foi um produto que é o... não é guia, é a cartilha, obrigada. É a cartilha que tem os planos de aula, as atividades para empregar com os estudantes. E isso também é fantástico. Você desloca, você sai do ambiente da sala de aula, você desloca ali para a realidade próxima, que os alunos volta e meia vão tomar banho lá no rio. Ele pertence ali à realidade da comunidade e você engaja os estudantes ali. E, enfim, foi um trabalho fantástico que ela fez. Nossa, isso é muito legal. E eu também participei de uma banca de mestrado, que era mestrado em ensino de biologia, e o aluno estava fazendo uma cartilha sobre a questão do óleo, para a gente não derramar óleo. Né? Que na CAESB eles falam muito isso, que eles têm essa dificuldade. Óleo de cozinha, não derramar né? Na pia, gente, pelo amor de Deus. Não, coloca numa garrafa e... vai os locais de coleta específicos, ou mesmo você entrega para a CAESB, etc., ou mesmo para associações em que tem também mulheres que fazem sabão com base no óleo de cozinha. Então, esse aluno que eu fui banca de mestrado, estava justamente desenvolvendo essa cartilha para que tivesse a coleta, ou seja, educasse para não despejar óleo, aquele óleo que a gente frita, eu não, porque eu não frito coisa, mas... O povo gosta de uma fritura, né? Assim, um torresmo, né? Sobra o óleo. Você não vai jogar na pia, gente, porque isso vai direto para o lago. No nosso caso, é para o Lago Paraná. Coloca ele num pote, vai colocando ali, à medida que você vai usando e tal, e leva os pontos de coleta. Então, ele fez toda essa sequência, né? Até justamente para engajar a comunidade e também mulheres que são artesãs, arteiras, para fazer esses sabões. Eu achei ótimo o projeto dele, foi muito legal. Assim, que é também sobre isso, né? Ou seja, professores podem fazer mestrado direcionado para o ensino de biologia associado a alguma realidade local ou alguma problemática, né? Que resolve alguma problemática, mas que engaje também os alunos. Eu acho isso maravilhoso. É fantástico. E é o caminho, né? Exatamente. É o caminho. Assim, é um caminho... É trabalhoso. Porque é prática, né? Sim. Os meninos vão ali, cadê? Vou pegar aqui, vai ser acessível. E aí para você conseguir fazer esse tipo de atividade, a sua gestão pode te apoiar? Pode, mas aí você precisa avisar com uma certa antecedência. Não é sempre que a gente consegue se organizar. E aí, muitas vezes, os professores acabam providenciando parte dos materiais por conta própria e nem sempre é fácil, né? Não. Então, demanda um nível de organização bastante alto para você estar conseguindo fazer as práticas. Às vezes que eu consegui fazer, as minhas escolas sempre se ofereceram, as gestões sempre se ofereceram para ajudar. Só que eu consegui montar a prática e acabou que eu que resolvi, não, deixa que eu providencio. Aí eu providenciei os materiais, aí pega com um amigo aqui, aí faz uma campanha ali, pronto. E você consegue fazer, mas... Demanda. E por demandar, acaba se tornando algo desafiador por si. Mas aí essas iniciativas dos professores que produzem esses materiais a partir dos seus mestrados, muitas vezes mestrado profissionalizante, né? Sim, exatamente. É fantástico, porque é uma forma de você compartilhar experiências exitosas com todo mundo. E tem muita experiência bacana na rede, Carol. Exatamente. Eu acho que, de repente, se você me permite, por favor, poderia pegar um dia para falar, né? Eu posso colocar alguns professores em contato, que eu tenho o prazer de conhecer alguns professores com experiências maravilhosas e abordar essas experiências exitosas dentro do contexto de educação ambiental. Sim, né? Que ótimo. Dentro das possibilidades eles fazem trabalhos fantásticos e eles mudam a mentalidade da comunidade. É muito bacana. Ai, gente, que lindo. Pode trazer. Semestre que vem a gente já vai ter, tá? Então fica tranquilo. E até porque é isso que a Natália falou no início, porque muitas vezes as notícias que são trazidas ou que estão na mídia são notícias ruins da escola pública.
E essas coisas maravilhosas que acontecem, ou seja, esses projetos exitosos com os alunos de meio ambiente, etc., não são divulgados. Né? E também, às vezes, não consegue nem ter patrocínio. Vocês podem até ter patrocínio, né? Assim, ou não. Assim. Existe parceria. Isso, parceria. Só que aí tem alguns passos para se cumprir, né? Sim. Porque não é... O negócio não é bagunçado. É público, né? Isso, existem alguns passos, mas sim, é possível fazer. Exatamente. E assim, às vezes até são divulgados. Só que, infelizmente, às vezes as boas notícias não têm a penetrância que uma notícia ruim tem. Entendi. E aí acaba que eles são divulgados, mas eles ficam numa pequena escala, né? Modo silencioso. É uma pequena escala. Então, você vê diversos órgãos. Tem órgãos públicos que fazem. A gente tem agência pública, né? Que faz divulgação de várias iniciativas bacanas. Mas aí, às vezes, não tem aquele alcance. Sim, pois, exatamente. Não tem aquele alcance. Mas bota nas mídias, sai, né? Sim. Que é uma opção, né? Pelo menos colocar coisas boas nas mídias sociais, né? E, gente, tem muito. Olha, escola pública é um negócio fantástico. É claro, a gente tem nossas limitações? Tem as nossas limitações. Mas a escola pública, os professores, eles têm uma certa liberdade de docência, sabe? E você vê trabalhos maravilhosos sendo executados. São grandes profissionais. Legal. Então, dê valor, gente. Campanha, Sim. Abrace um professor hoje, por favor. Se não hoje, na segunda-feira, ok? E, acima de tudo, respeito pela escola pública, que às vezes a gente ouve umas coisas, né, que deixam a gente tão triste. Eu imagino. Né? E as pessoas não sabem como é que funciona, né? Não conhecem a nossa realidade, saem falando besteira sem fazer a menor ideia do que estão falando. Mas é o desconhecido. Eu acho que o desconhecido assusta de alguma forma. E aí, qual que é a melhor forma de lidar com o desconhecido? Sei lá, falar mal. Eu não sei, eu vou falar qualquer coisa aqui. Né? Eu vou falar o que foi perpetuado pelas mídias, etc., pelas notícias. Então, se as notícias estão falando que isso não é verdade. Só que não. Então, vamos atrás de fatos, conversar com pessoas que trabalham e que também frequentam as escolas públicas para entender como é que é realmente. Porque não adianta a gente pegar qualquer notícia e tomar aquilo como verdade, até porque notícia tem todo um viés subjetivo, né? Não é algo que, enfim, tem sempre uma opinião de alguém ali, que aí você acaba pegando aquilo como seu e perpetuando coisas que não são verdades ou não são realidades, na verdade, né? Sim, e então, tem muito profissional bom, Carol. Tem muito profissional, assim, que dá o sangue, dá a alma ali. Exato. Então, por favor, gente, valorize o professor, valorize a escola pública, o ensino público. E segunda-feira, de hoje até segunda-feira, campanha, hashtag abrace um professor. Você já abraçou um professor hoje? Então, por favor, faça. Eu vou abraçar ela daqui a pouco, porque a gente vai cantar parabéns e é isso. Mas antes, já que a Nath falou maravilhosamente sobre esses desafios, você acha que teria mais algum desafio e alguma... Você tem perspectivas, né? A gente falou muito de desafio, mas para dar um fechamento e para eu começar aí a falar do Você Sabia, qual que é a perspectiva do ensino do meio ambiente? Como é que está hoje? Assim, o que você acha que daqui para frente, num futuro de curto, médio prazo, que pode acontecer dentro das escolas? Olha, Carol, eu acredito que a educação ambiental cada vez mais vai ser foco. Né? Ela já era, como a gente comentou, era tema transversal desde o PCN, que é de 1998. Né? Então, o PCN. Isso, desde então, ela é foco, ela é tema transversal, ela está sempre presente. E, como eu tinha comentado no início, por exemplo, a Secretaria de Educação já está trabalhando nas suas novas diretrizes sobre educação ambiental especificamente. Tem uma gerência que está trabalhando nisso, na sede. E também existe um projeto de lei que tá no Congresso agora, está sendo discutido. Deixa eu confirmar aqui. Eu tirei projeto de lei 2963 de 2023. Obrigada. De nada. Que ele pega especificamente a educação ambiental virada para as alterações climáticas. Então, assim, é um tema que a tendência, ao meu ver, na minha percepção, é um tema que vai cada vez se ampliar mais. E ele vai estar cada vez mais em foco. Até porque, infelizmente, as alterações climáticas estão sendo cada vez mais sentidas. Não é reversível, tá, gente? Hashtag fica a dica. Agora... No nossa era que a gente está vivendo... Essa era não, né? Na nossa realidade agora não é mais não, tá? A gente precisa tomar ações para tentar mitigar um pouco os efeitos. Tentar reduzir. Adaptar. Isso.
e lidar com as novas realidades. Exato. Né? Então, acredito que é um caminho sem volta. Não tem como fechar os olhos. Não tem como, porque vai bater na nossa porta. De um jeito ou de outro. Já está batendo, né? Já bateu, na verdade. É que eu falo, a água já bateu na bunda há muito tempo e a gente não levantou até agora, né? Infelizmente. E ficam ligados, então, na tramitação do projeto de lei 2963 de 2023, que agora está na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJC. Então, fique acompanhando. Onde é que eu acompanho isso, Carol? Você vai acompanhar isso na internet? Entra lá, é só você colocar PL 2963/2023, que já vai aparecer provavelmente o primeiro link da Câmara dos Deputados. Tem lá tudo, tem os apensados, tem o projeto de lei na íntegra, tem onde é que está, o que você pode fazer. Normalmente, eles perguntam, o que você acha desse PL? Aí está aqui, responda. Aí você clica lá no responda. Depois de ler, tá, gente? Por favor. Não vai Maria, vai com as outras, né? Sim, porque importante, né? Importante ler, tá lá. Inteiro teor. Clica lá no inteiro teor e vai. Não dá para ficar, né? A galera que só lê a manchete e quer emitir opinião sobre a notícia. Por favor, não façam isso. Exatamente. Galera, nós estamos chegando ao final e aí a gente vai ter o nosso maravilhoso quadro Você Sabia. Mas antes eu queria saber se você que está assistindo tem alguma dúvida, questionamento, porque ao final de Você Sabia eu vou responder ou a Natália vai responder para você. Então coloca nos comentários no YouTube se você tem algum questionamento, tem alguma pergunta, se tem algum elogio para fazer, a gente adora, tá? Dá parabéns para a Natália, porque é aniversário dela hoje. Hoje eu vou falar do Você Saber, que foi votado no @Ambienta Rádio Federal. Se você não segue a gente, já segue a gente lá, @Ambienta Rádio Federal, e também o Instagram da Rádio Federal, @Rádio Federal. Beleza? Hashtag fica a dica. O Você Sabia foi votado. Eu coloquei lá 3 temas e o 100% foi sobre bioeconomia. Linkando com o episódio anterior, que a gente falou sobre economia ambiental, eu trouxe minha orientadora aqui para falar. Então, a gente vai falar de bioeconomia. O que é? É de comer? É de passar no cabelo? O que é? Nenhum, nem outro, e também não vem da economia ambiental. Pois é, gente. Muita gente acha que bioeconomia veio da economia ambiental, mas não veio, tá bem? Bioeconomia pode ter 2 significados. What? Meu Deus, caiu o mundo agora em mim. Pois, gente, 2 significados. O primeiro, que é um significado mais teórico, veio de um economista que estava muito ligado nas questões das energias da física, da termodinâmica, que é o Zeeman, que usou o termo no final da década de 1960 para designar uma ordem econômica. Então, veio este conceito de bioeconomia, veio da economia. Já vou falar do outro. Que reconhece apropriadamente as bases ecológicas de quase todas as atividades econômicas. E, em 1970, o Georgescu Roegen, que é um dos criadores da economia ecológica, que está dentro do guarda-chuva da economia do meio ambiente, a economia ecológica é diferente da economia ambiental, porque a economia ecológica é uma economia mais heterodoxa, digamos, que veio junto com as bases da ecologia e ela não está linkada, por exemplo, à economia neoclássica. Né? Se eu falei um monte de coisa que você não sabe, procura no Google ou deixa a sua pergunta no YouTube. Então, o economista ecológico Georgescu Roegen, ele falou assim, ele gostou do termo e desde o início da década de 70 fez dele o banner, a bandeirinha dele, que resumia as conclusões mais importantes às quais ele chegou em uma vida inteira de pesquisa, porque o Georgescu era muito ligado à ecologia e aos ciclos energéticos. E ele falou que os economistas precisavam estar atentos aos ciclos energéticos e à limitação e possível escassez dos recursos naturais se esses continuassem sendo explorados da forma que estavam. 1970, tá, gente? Presta atenção. Há quanto tempo? Quase 60 anos atrás. Muito bem, é um visionário. Então, um elemento essencial no uso do termo de bioeconomia do Georgescu Roegen, que ele pegou esse conceito e falou, beleza, é isso, que ele diz que o crescimento ilimitado não seria compatível com as leis básicas da natureza e que a gente precisaria olhar para a natureza para que a gente mudasse o nosso sistema de produção mais adaptado à natureza. Isso é bioeconomia, economia ecológica, Georgescu Roegen. Teoria. A bioeconomia que a gente fala hoje, que vocês escutam, veio da biologia, gente. Vocês estão preparados para isso? Pois. Esse uso do termo de bioeconomia é diferente deste inicial.
Ele veio do uso do conhecimento biológico para fins comerciais e industriais e veio de dois geneticistas, Juan Enríquez Cabot e Rodrigo Martínez, em um artigo publicado por Enríquez na revista Science de 98. Neste artigo intitulado A Genômica e a Economia Mundial, procura aí, tá, gente, no Google, A Genômica e a Economia Mundial, Enríquez discute que a aplicação das descobertas da genômica levará a uma reestruturação do papel das empresas e indústrias de uma forma que mudará a economia mundial. Ou seja, usar ativos biológicos para que mude a economia mundial numa perspectiva industrial, veja bem. Embora esse ele descreveu a criação de um novo setor econômico, as ciências da vida, ou seja, o uso das ciências da vida na indústria. Embora esse artigo não utilize o termo bioeconomia, a fonte representa uma das raízes do conceito de bioeconomia, avanços nas ciências biológicas e na biotecnologia que têm o potencial de transformar muitos processos da produção industrial. É como usar ativos biológicos da biotecnologia para transformar a indústria de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais adaptada, talvez, aos parâmetros de hoje, né? Ou seja, a bioeconomia utilizada por George S. Rogan é um termo teórico que pretende indicar que é um limite biológico da produção. Já o termo bioeconomia, que cunhado pelos geneticistas e que é hoje utilizado à torta e à direita aí, é justamente esse de que o uso da biotecnologia pode estimular uma nova tecnologia de bioindústria. É esse que é utilizado hoje. Combinados? Vamos saber a diferença, dissociar as coisas? Então, bora. Carol, de onde você tirou isso? Você tirou isso do seu orifício? Não, gente. Claro que não. Nós trabalhamos com fatos aqui. Eu tirei do livro Bioeconomy, Shaping a Transition to a Sustainable Bio-Based Economy. Traduzindo, bioeconomia, moldando uma transição para uma economia sustentável baseada em biologia. Este livro é da Springer, de 2018, está acessível se você colocar lá no Google. Bioeconomy, Shaping a Transition, provavelmente já vai dar lá no Google para você, você pode baixar e ler. É em inglês, mas temos o ChatGPT para traduzir para a gente, não é verdade? E aí, o que vocês acharam do conceito de bioeconomia? Dúvidas, desesperos, agonias? Coloquem nos comentários. Ou vocês também podem comentar nas redes sociais do Ambienta e da Rádio Federal, @Ambienta Rádio Federal e @Rádio Federal. Momento divulgação, que é o nosso finalização, porque o Idovan aqui já está me olhando cara feia, porque já passou o tempo. Ai, ai, ai. E ele nem falou oi, ele nem participou. Não é o Vitor que está aqui hoje, é o Idovan, por isso que ele não participou. Ele prefere ficar caladinho. Muito bem, gente. Se você quer, antes de tudo, eu gostaria de avisar que estamos abertos a patrocinadores. Se você quiser patrocinar a gente, é só entrar em contato na DM, no Messenger, no @Ambienta Rádio Federal ou @Rádio Federal, ou por e-mail, portal radiofederal@gmail.com. Beleza? Aproveitando esse finalzinho, vamos a alguns eventos que eu achei interessante, que eu garimpei, que é interessante saber. Primeiro é o Congresso Internacional Cidade Lixo Zero, 3ª edição, que vai acontecer nos dias 25 a 27 de junho, semana que vem, no Museu Nacional da República. Acredito que a inscrição e o registro é de grátis. Tá? Mais informações e inscrições no site www.cidadeslixozero.com.br. Então, Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, 3ª edição, de 25 a 27 de junho, no Museu Nacional da República, aqui em Brasília. Como eu falei de bioeconomia, eu trouxe uma exposição maravilhosa que está no SESI Lab. Por favor, vão conhecer. Eu, por exemplo, ainda não conhecia. Ah, não. Que absurdo. Eu vou ter que te levar lá. Que absurdo. Eu quero ir nessa amanhã. Que fica até amanhã essa exposição, que estava do dia 19 até o dia 23 de junho, ou seja, até amanhã. A entrada é gratuita, gente, de graça. De graça. Cultura e ciência alinhada de graça. Que é a semana da abertura da nova exposição Bioeconomia Amazônica, que vai evidenciar a potência da bioeconomia, essa que eu falei, a segunda que eu falei, que é a biotecnologia da indústria. Então, a potência da bioeconomia para o desenvolvimento das diferentes Amazônias.
a partir da conservação da biodiversidade e mitigação dos impactos da mudança climática. Super atual esse tema e está gratuito no SESI Lab, que começou dia 19 e vai até vai até amanhã, dia 23 de junho, de graça. E o SESI Lab fica no Setor Cultural Sul, Bloco A, da Asa Sul, que fica ao lado da rodoviária do Plano Piloto. Beleza? Vai lá, gente, porque pelo que eu li, pelo que eu vi, tá maravilhosa. Super recomendo. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de divulgar algumas ONGs de resgate de animais, porque sim, eu faço minha militância disso quando eu posso, para vocês seguirem no Instagram e já apoiarem, porque elas estão sempre precisando de apoio. São 3 que eu recomendo e que eu sigo, que são maravilhosas, que é o @adoce1vida, tudo junto, adoce1vida no Instagram, @abrigo flora e fauna, tudo junto, @abrigo flora e fauna e @larvitório. Tudo isso no Instagram, resgate de animais. Eles são maravilhosos, sempre resgatam, faz tudo direitinho, fazem a limpeza, às vezes fazem a castração para colocar para adoção. Então, seguem eles, estão sempre precisando de ajuda. Eles também fazem bazar, eles vendem docinho, fazem de tudo para conseguir dinheiro para cuidar desses animaizinhos. Então, a gente está encerrando mais um Ambienta, episódio 3, que foi com a minha maravilhosa Natália, amiga Natália, e eu gostaria de passar a palavra para ela, agradecer imensamente a sua participação, com a sua visão de 19 anos de ensino dentro de sala de aula. Parabéns para você. Mas antes, eu gostaria que o Idovan soltasse aquela musiquinha que está na hora de cantar. Ei! Ai, que vergonha! Ei! Parabéns pelo seu aniversário. Quer deixar a Natália com vergonha? Fala isso. Velhinha, fuga vermelha. Música. Vou ficar marrosa que você casar. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, amiga. Obrigada, Passa a palavra para a aniversariante Natália. Se quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum comentário, dar algum arroba, não sei. Bom, então, eu devia ter preparado, né? Eu não preparei. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né? Reforçando para os ouvintes. É só um recorte, né? A gente tem professores com trabalhos maravilhosos, que podem contribuir muito também com essa temática. E terminar, né, pedindo para todos, gente, valorizem a escola pública. Por favor. Valorizem seus professores. Nunca te pedi nada, né? Então, por favor. E aquele negócio, né, a educação, ela consegue mudar a cabeça das pessoas. Exato. Né? Então, acho que é importante a gente utilizar a educação para construir. A gente não fala tanto que quer um Brasil melhor, então a gente começa pela sala de aula. Que lindo. Muito obrigada, Natália, mais uma vez, pela sua participação, pela sua experiência maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Idovan, que estava nos bastidores. Um beijo. Muito obrigado, Rádio Federal, pela produção maravilhosa, por aceitar essa doida aqui que eu vos falo. A conduziu mais um podcast Ambiente. Obrigada, ouvintes. Tem perguntas? Esqueci de perguntar. Oi! Olha o Idovan! Olha ele! Na verdade, não, tem bastante elogio, mas eu destaquei um aqui que é do Gustavo Dalacqua. Maridão. Aí, a Natália é uma professora excepcional. Vocês duas estão de parabéns. É isso aí. Obrigada, maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios. Compartilhe o vídeo, curta seus amigos, até para os seus inimigos. Depois vai no Ambienta Rádio Federal no Instagram, comentar lá nos comentários, deixar o seu alô, mandar DM pra gente. A gente gosta, tá, gente? Eu respondo vocês. Muito obrigado pela participação de todos, pelos ouvintes, pra galera que viu ao vivo, pra galera que vai ver depois. Um beijo e até o próximo sábado.